A vice-presidente ministra Rosa Weber presidindo este julgamento, este início de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que acompanhamos, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Os ministros tomam seus assentos. A ministra Rosa Weber senta-se ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Retira a máscara. Ela tem pele clara, cabelos louros, curtos e lisos, na altura do pescoço. Usa uma toga preta por cima do terno preto. Ao lado dela, à esquerda, está o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 2 de junho de 2022. Saúdo o eminente decano, ministro Gilmar Mendes, também os ministros que vejo no plenário virtual, de forma presença telepresencial, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, e presencialmente, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça. Saúdo também o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, igualmente as senhoras e os senhores advogados presentes, senhores servidores, desejando a todos nós uma excelente sessão. Passo a palavra à senhora secretária, doutora Carmen Lilian, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1º de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber, separadas por uma divisória de acrílico. Ela tem pele clara, cabelos escuros, lisos, presos atrás da cabeça. Usa toga preta de mangas compridas por cima da camisa preta. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma manifestação dos colegas quanto à ata? Nada havendo, declaro aprovada. Chamo para continuidade de julgamento o recurso extraordinário com agravo 1.121.633, relativo ao tema 1046 da repercussão geral, em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. STF julga processo sobre o acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas in itinere. Boa tarde, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor... O ministro Gilmar Mendes senta-se à direita da mesa em formato da letra U invertida, mais próximo ao centro da mesa. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação escura, quadrada. Veste a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata azul clara. 26 da Constituição Federal. Em 12 de abril de 2019, esta Corte reconheceu a repercussão geral e o caráter constitucional da questão apreciada, deixando, contudo, de reafirmar a jurisprudência sobre o tema. Desde logo, presidente, eu antecipo que tentarei fazer um resumo, ainda que não tão resumido, do meu voto a propósito dessa temática, uma vez que partes já foram repetidas no voto da questão da ADPF, no voto anterior. Na origem, o caso concreto refere-se ao afastamento de acordo coletivo nos termos do qual as partes transacionaram acerca do pagamento das chamadas horas in itinere. Apesar da situação fática específica, o fundamento constitucional desta demanda
é idêntico ao de diversas outras que diariamente chegam a esta Corte e à Justiça do Trabalho. Daí a relevância da unificação da matéria em tema de repercussão geral que consolide o entendimento que o Supremo vem desenvolvendo nos últimos anos. O tema 1046 deve sedimentar de forma clara a evolução da jurisprudência sobre a controvérsia constitucional, isto é, sobre a prevalência de acordos e de convenções coletivas, conferindo maior segurança jurídica às partes e ditando os rumos das demandas que tenham esse tema por objeto. Com isso, feitos esses esclarecimentos quanto à questão constitucional, entendo que o tema 1046, ora debatido, possui alcance amplo, não se restringindo às particularidades do caso concreto e tampouco apenas à negociação coletiva que verse sobre horas in itinere. Há muito tenho insistido na ideia de que a convivência do modelo incidental difuso tradicional com um sistema de múltiplas ações diretas, ADIM, ADC, ADO, ADPF e representação interventiva, operou significativa mudança no controle de constitucionalidade brasileiro. Pode-se apontar, dentre as diversas transformações detectadas, inequívoca tendência para ampliar a feição objetiva do processo de controle incidental entre nós, sobretudo no que diz respeito aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso. A própria ideia de que os modelos abstrato e concreto de controle de constitucionalidade são absolutamente segregados revela-se, como sabemos, concepção ilusória na jurisdição constitucional. Como bem observam Alex Sweet e Martin Shapiro, referindo-se ao processo de abstrativização do modelo americano de Judicial Review, mesmo nos casos de controle concreto, resta evidente que a adjudicação de direitos fundamentais se realiza através da construção elaborada de testes de balanceamento, geralmente acopladas a um requisito de proporcionalidade. Inevitavelmente, esses testes se organizam a partir da construção de situações hipotéticas de narrativas com abstrações. Todos nós havemos de nos lembrar, até porque está na agenda do debate... O ministro Gilmar olha para os ministros presentes. O caso de Roe versus Wade, o caso do aborto. Em pauta, ARE 1.121.633, Mineração Serra Grande S.A. contra Adenir Gomes da Silva. Uma situação em que se diz, bom, mas esta pessoa está aqui a vindicar esse direito ao aborto, dizendo que sofreu violência sexual, mas a criança já teria nascido e um juiz redargou. Vista geral do plenário, ministros reunidos. Algumas pessoas ocupam as poltronas na plateia. Nós estamos discutindo o tema. Exatamente o caso Roe versus Wade. Ao contrário do que, por exemplo, nós acabamos por fazer no célebre habeas corpus, em que se discutiu a questão do aborto do feto anencéfalo, em que aí se disse, não, mas se a criança nasceu, já está prejudicado o habeas corpus. Esse fenômeno é que se fala de objetivação ou de abstrativização do controle incidental, não é? Cujos passos nós avançamos no que diz respeito à repercussão geral. A centralidade de uma sistemática de precedentes no sistema jurídico implica que os juízes devem estar atentos aos desdobramentos da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, ainda que feita a partir de um caso concreto. Nesse exercício, é claro que o tribunal irá considerar as matrizes de circunstâncias futuras que permearão a aplicação da norma. Como destacam mais uma vez Sweet e Shapiro, em qualquer sistema jurídico que leva a sério a formação de precedentes, o argumento de que o controle difuso de constitucionalidade deve privilegiar a circunstância do caso concreto fica seriamente
abalado. Prosseguem ainda os autores. Se a Corte Constitucional estiver ciente de que sua decisão será tratada como um precedente, não somente em casos futuros, em que as circunstâncias sejam exatamente as mesmas, mas naqueles com circunstâncias similares, os julgadores devem levar em conta não apenas como a lei agora anunciada afetará as partes envolvidas, caso atual, mas que impacto terá em casos futuros e na conduta de futuras partes em potencial que buscam evitar violar a lei anunciada hoje. Isso é o texto de ambos os autores, Sweet e Shapiro, em Abstract and Concrete Review in the United States. Na situação posta, No canto direito inferior da tela, há uma janela com intérprete de Libras. O 1046 se deu em virtude da evolução de interpretações conferidas à temática da validade de acordos e de convenções coletivas. Não por outro motivo, o próprio TST filiou-se ao posicionamento de que o tema 1046 da repercussão geral ultrapassa a discussão acerca da flexibilização do pagamento de horas em itinerary. Após ter sido por mim prolatada a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema, a SBDI 1 do TST decidiu em questão de ordem que a suspensão nacional determinada no bojo dos autos, em que analisado o tema 1046 da repercussão geral, abarca todos os processos que versam sobre idêntica matéria para a qual foi reconhecida a repercussão geral, qual seja a validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição. Transcreve-se a íntegra da ementa do julgado. O ministro dá um gole na xícara que segurava na mão direita. Coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1046 da repercussão geral. Suspensão nacional. Alcance. A SBDI 1, em sua composição plena, ao analisar questão de ordem, decidiu por maioria que a suspensão nacional determinada no bojo dos autos em que analisar o tema 1046 da repercussão geral abarca todos os processos que versam sobre idêntica matéria para a qual foi reconhecida a repercussão geral, qual seja a validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição. Não está delimitado, portanto, as matérias compreendidas nos temas 357 e 762 da repercussão geral, mas, ao contrário, é mais abrangente e representará a revisão do anterior entendimento de ausência de repercussão geral dos aludidos temas. De outra sorte, decidiu-se que a matéria abarcada no tema 1046, prossegue a SDI, por sua própria abrangência expressa, não envolve situações em que a Justiça do Trabalho, em aplicação da norma coletiva analisada e considerando-a válida, afasta determinado direito em virtude da interpretação dada à cláusula de acordo ou convenção coletiva. Em virtude do julgamento da questão de ordem, a subseção suspendeu o julgamento do caso concreto e determinou a permanência dos autos na Secretaria da SBD1 até a ulterior determinação do STF. Assim, entendo que o presente tema da repercussão geral abrange a discussão acerca da validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas, não se restringindo às matérias compreendidas nos temas 357 e 762 da repercussão geral, conforme será discutido. Por outro lado, considero oportuno assentar que a discussão travada nos presentes autos não abranja a validade de políticas públicas de inclusão de pessoa com deficiência e dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho, que são definidos em legislação específica. Por essa razão, na data de 31 de maio de 2022, proferi decisões nos presentes autos por meio das quais tornei sem efeito determinações anteriores que suspendiam o andamento de processos nos quais se discute a aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens por parte de empresas de segurança, nos termos do Decreto 5598 de 2005, revogado pelo Decreto 9579 de 2018, que consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre essa temática, e o preenchimento pelos aprendizes
de profissional de vigilância nos requisitos da Lei 7.102, no que concerne à idade mínima de 21 anos para letreiro abaixo. STF julga processo sobre o acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinerário. Assim, entendo bem delimitada a temática a ser apreciada neste julgamento de mérito de repercussão geral e tenho a impressão... Quem vota é o ministro relator Gilmar Mendes. Que já havia me manifestado o ministro André Mendonça a propósito dessa temática das políticas públicas de inclusão. Passo, então, presidente, ao resgate histórico e significado particular das negociações coletivas na Constituição de 1988. E digo o seguinte: antes de adentrar a discussão de mérito da repercussão geral, entendo oportuno delinear brevemente como o debate sobre a autonomia negocial coletiva assegurada pela Constituição de 88 se insere no contexto histórico brasileiro. As relações entre Estado e sindicatos no Brasil sempre foram marcadas pela singularidade. Na sua origem, no contexto do não-intervencionismo da República Velha, os diplomas legislativos que autorizavam a criação de sindicatos rurais, Decreto-Lei 979/1903, e depois de sindicatos urbanos, Decreto 1637 de 1907, chocavam-se frontalmente, por exemplo, com a criminalização do direito de greve, artigo 205 do Código Penal de 1890. Ademais, os dois diplomas seminais do sindicalismo, curiosamente, não dotam os sindicatos com o poder de conduzir acordos e convenções coletivas. É tentador ver nesse estado de coisas uma contradição fundamental. Na época, entretanto, não o era. O primeiro diploma a tratar da sindicalização no Brasil foi o Decreto-Lei número 979 de 1903, que disciplinava a criação de sindicatos rurais. Segundo Edgar Carone, a sua organização tem mais espírito cooperativista do que de classe. Isso realmente transparece quando se analisa algumas das faculdades atribuídas aos sindicatos: intermediação de créditos a favor dos sócios, aquisição de bens úteis ao exercício profissional dos sócios, venda de bens produzidos pelos sócios, organização de caixas rurais de crédito agrícola e de cooperativa de produção ou de consumo, de sociedade de seguros e assistência. Estou citando Fábio Campinho, Sindicalismo de Estado, Controle e Repressão na Era Vargas, em revista Seju, volume número 1, dezembro de 2006. Como bem pontuou Boris Fausto, a configuração sindical já experimenta modificações com os conflitos trabalhistas urbanos transcorridos entre 17 e 20, embora influenciado por uma conjuntura, contexto internacional revolucionário, proeminência do movimento anarquista e comunista, etc., que, ao perder força, colocou o movimento operário sob a sombra de um longo eclipse. Seja como for, uma mudança propriamente radical do perfil dos sindicatos precisou esperar pela Revolução de 30, movimento que, segundo a autorizada interpretação de Thomas Skidmore, possuía como um dos seus vetores um nacionalismo semi-autoritário, cuja principal preocupação era a regeneração nacional e a modernização. Seus partidários estavam dispostos a experimentar formas políticas não democráticas, a fim de alcançar as mudanças sociais e econômicas, sobre as quais falavam de modo vago, mas apaixonado. Esse está no texto clássico de um grande brasilianista, que é o Thomas Skidmore, Brasil, de Getúlio a Castelo. Um dos expoentes intelectuais de tal posicionamento, Oliveira Viana, festejava em obra publicada um pouco antes da Revolução de 30 o fato de que, na Europa, o ciclo dos parlamentares oniscientes está encerrado. Dava boas-vindas o antigo auxiliar de Lindolfo Collor, no Ministério do Trabalho, à substituição dos parlamentos pelos conselhos técnicos, mormente na elaboração das leis de classe. Oliveira Viana, Problemas de Política Objetiva, 1930. Como se sabe,
a Lei de Sindicalização de Landolfo Collor, o Decreto 19.770 de 1931, investia exatamente numa integração dos sindicatos ao aparato estatal, dentre outras estratégias, conferindo a tais organizações um papel consultivo. Esse decreto, além de estabelecer o sindicato único por categoria, outorgava o controle financeiro do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos, definia o sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o Estado, permitia aos delegados do Ministério do Trabalho o direito de participar das assembleias sindicais, proibia o desenvolvimento de atividades políticas e ideológicas dentro dos sindicatos, vetava sua filiação a organizações sindicais internacionais, negava o direito de sindicalização aos funcionários públicos e limitava a participação de estrangeiros nos sindicatos. E mais, a lei de sindicalização atingia todas as associações de classe, quer fossem de empregados, quer fossem de empregadores. Portanto, a lei de sindicalização de 1931 vinha transformar e, ao mesmo tempo, concorrer com o padrão de associações até então existentes no movimento operário. Por meio dela, os sindicatos eram legalmente reconhecidos, o que era um velho desejo dos trabalhadores, sempre rejeitado pelo patronato. Contudo, a lei também criava restrições. Consagrando o princípio da unidade e definindo o sindicato como órgão consultivo e de colaboração com o poder público, o decreto trazia as associações operárias para a órbita do Estado. Seu objetivo, evidente, era o combate a toda organização que permanecesse independente, bem como todas as lideranças socialistas, comunistas, anarquistas, etc., definidas como capazes de articular movimentos de protesto contra a nova ordem institucional. Estou citando Alessandro Batistella, a Era Vargas e o movimento operário e sindical brasileiro. Com a Carta de 37, essa incorporação do movimento sindical à estrutura público-estatal em muito se acentuou, a ponto de se tornar peça central do corporativismo que informava o Estado Novo, oportunidade em que, sustentava Francisco Campos, os sindicatos passaram a renunciar a um certo espírito jacobino que marcava o período anterior e inviabilizava qualquer colaboração pública. Isso está no Estado Nacional e suas diretrizes em direito constitucional do conhecido constitucionalista e político do período. Essa simbiose entre o poder público e o movimento sindical passou a ser um dado permanente do nosso direito, não obstante as óbvias adaptações pelo tempo. Simbiose adequadamente descrita por Armando Boito Júnior por meio do conceito de sindicalismo de Estado, uma complexa teia de relações entre trabalhadores, sindicatos e poder público que convergem para a integração do movimento trabalhista à burocracia do Estado. Uma simbiose que não é neutra. A conjugação de sindicatos oficiais, unicidade sindical e imposto sindical rende a consequência de forjar sindicatos separados de sua própria base representativa, os trabalhadores, mas submissos ao Estado. Isso está em Armando Boito Júnior, Sindicalismo de Estado no Brasil. Ora, é preciso aceitar que a Constituição de 88 aconteceu, e com ela uma nova configuração entre público e privado, entre a esfera estatal e a sociedade. Simplesmente negar a autonomia coletiva para deliberar sobre condições de trabalho próprios a determinada categoria, promovendo anulações seletivas daquilo que foi acordado entre forças econômicas e profissionais autônomas, acaba por representar uma reedição da tutela do Estado sobre os sindicatos. Eu passo ao próximo capítulo, ressaltando, então, a estatura constitucional da força normativa dos acordos e convenções coletivas e diretrizes para a intervenção judicial. E digo o seguinte: o Constituinte valorizou as convenções e os acordos coletivos de forma enfática, reconhecendo-os como direito fundamental dos trabalhadores, no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, elevando-os a instrumento essencial da relação trabalhista.
A Constituição Federal faz 3 menções explícitas aos direitos que podem ser reduzidos por meio de negociação coletiva. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, dispõe ser direito dos trabalhadores a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O texto constitucional prevê ainda duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva, artigo 7º, inciso 13 da Constituição, bem como jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, 7º, inciso 14 da Constituição. É evidente, da leitura desses dispositivos, que o Constituinte estabeleceu uma margem de atuação para a livre negociação entre empregadores e trabalhadores. Definiu os limites negociais de modo a conceder certa flexibilidade ao acordado e, ao mesmo tempo, garantir direitos que entendeu ser essenciais aos trabalhadores. Como bem ressaltado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, em decisão de sua lavra no RE 125/1927, a disposição contida no artigo 7º, inciso 26 da Constituição de 1988, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, revela a superação da concepção paternalista que vigorava no regime anterior, no qual o trabalhador não tinha meios para se posicionar de forma igualitária ao empregador, haja vista a sua posição de inferioridade. Com a criação dos sindicatos das categorias profissionais, reduziu-se a disparidade que separava o trabalhador, como indivíduo, do empresário, possibilitando às partes envolvidas no conflito trabalhista dispor de tratamento jurídico mais equilibrado. Justamente por ser clara a opção do Constituinte de privilegiar a força normativa dos acordos e convenções coletivas de trabalho, a jurisprudência recente deste Supremo tem reconhecido que o debate sobre a validade de normas coletivas que afastam ou limitam direitos trabalhistas possui natureza constitucional. Embora, no julgamento dos temas 357 e 762 da sistemática de repercussão geral, o Tribunal tenha inicialmente firmado entendimento no sentido de que a discussão restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional, revisitando a matéria no RG 590/415, tema 152 da sistemática da repercussão geral, esta Corte concluiu que a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui, sim, natureza constitucional. Nessa ocasião, o relator, ministro Roberto Barroso, ressaltou o alcance da autonomia da vontade no âmbito do direito do trabalho, afirmando que esta não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. Isso porque, no âmbito do direito coletivo de trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Anotou nesse aspecto que a Constituição de 88 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas e tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Mais recentemente, a importância dos acordos coletivos como instrumento constitucional de negociação dos conflitos foi novamente reconhecida pelo Supremo ao apreciar conjuntamente as ADINs 3423, 3392, 3431, 3432 e 3520 de minha relatoria, julgadas em sessão do plenário virtual, finalizada em 29 de maio de 2020. As ações tinham por objeto o artigo 1º da Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 114, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Ao analisar a exigência de mútuo acordo para instauração de dissídio coletivo, inserida na nova redação do parágrafo 2º do artigo 114, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça de Trabalho decidir o conflito.
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. E, ao analisar a exigência do mútuo acordo, consignei que um dos objetivos da reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, foi justamente diminuir o poder normativo da Justiça do Trabalho, privilegiando a autocomposição. Eu faço aqui uma mera observação à latere e em obter dictum, ministra Rosa, que nós juízes, e eu vejo até que nós, tanto Vossa Excelência quanto eu e tantos outros colegas, temos inclusive reconhecido a legitimidade da Ana Matra para vir à tribuna defender a competência da Justiça do Trabalho. Nós juízes, em geral, amamos muitos processos, né? Gostamos muito do processo e gostamos muito da ideia da reserva de jurisdição. E é por isso que no Brasil tramitam hoje alguma coisa como, daqui a pouco a Vossa Excelência estará administrando o CNJ e na presidência do Supremo, alguma coisa como 80 milhões de processos. Não é? É uma vastidão. E certamente nós temos que trabalhar, em algum momento, certamente isto vai ocorrer, nós temos que trabalhar numa linha de desjudicialização, seja porque os precedentes devem firmar orientação, seja porque as partes Tarja abaixo na tela. STF julga processos sobre acordo coletivo de trabalho em que prevê o não pagamento das chamadas horas in itinere. Enorme, não é? No sentido de preservar a atividade do juiz, às vezes em questões mínimas. Eu me lembro até, ministro Fachin, que nas minhas antigas vivências, e já faz muito tempo já, como AGU, eu trabalhei fortemente para trazer os juizados especiais federais à vida. E nós acreditávamos, ministro André, que teria um universo relativamente pequeno de demandas no âmbito dos juizados especiais federais. Por quê? Porque o parâmetro que se seguiu foi o parâmetro que havia das causas da Previdência Social, as varas especiais, as varas já existentes, especializadas da Justiça Federal em matéria de Previdência Social. Então, quando se colocou a oportunidade de mandar o projeto para o Congresso, estava lá na biblioteca do Palácio da Alvorada, com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Parente, Pedro Parente. E o ministro Pedro Parente disse, talvez fosse interessante, ao invés de ficarmos limitados a essa proposta de 40 salários mínimos, como teto para os juizados especiais, por que não chegarmos até 60 salários mínimos, ministro André? E, então, veio a seguinte pergunta, mas quantos processos haverá nos juizados especiais federais? E do CJF e do STJ veio, então, a resposta. Nos próximos 10 anos, alguma coisa como 200 mil processos. Suportável, dizia. Se em todos os casos nós fomos condenados, União, suportável, disse o ministro Pedro Parente, fazendo as contas. E veja que nós não estávamos falando de precatório, estávamos falando de RPV. Qual não foi a surpresa da torcida do Flamengo e do Corinthians quando se descobriu, Inter e Grêmio, não é? Para ser justo ao Rio Grande do Sul, não vou falar da torcida do Santos aqui, porque hoje ela é muito pequena, né? Ministro Gilmar, aqui nós somos no mínimo 2. Está vendo? Olha, já. Falou o ministro André Mendonça. Mas veja que em pouco tempo não eram só 200 mil processos. Hoje tramitam nas varas da Justiça Especial Federal
alguma coisa com 2 milhões e pouco de processos. Metade da Justiça Federal hoje depende disso. Então, a rigor, nós temos que, de fato, trabalhar em outro sentido. Não vamos conseguir ampliar as estruturas judiciais para atender a essa demanda e estamos sempre em déficit. É claro que temos que, então, discutir isso de uma maneira aberta e, obviamente, fortalecer as instituições que podem contribuir para uma correta arbitragem dos vários direitos envolvidos. No caso que eu estava citando, do parágrafo 2º do artigo 114, restou entendido que na composição da resolução de conflitos coletivos deve ser privilegiada a normatização autônoma, evitando a imposição do poder estatal. O acórdão ficou emendado nos seguintes termos: ação direta, limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho, violação aos artigos 7º, 26 e 8º 3 e ao princípio da razoabilidade, inexistência. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho, dissídio coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário, emenda constitucional 45, que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Apesar de todo o arcabouço constitucional, que não apenas legitima, mas estimula a negociação coletiva, não são incomuns decisões da Justiça do Trabalho que, a partir da análise do caso concreto, interpretam cláusulas previamente estipuladas de forma a restringi-la ou a anulá-las. Diante desse quadro, a definição dos limites da intervenção judiciária deve ser clara, a fim de evitar ingerências indevidas e preservar o pactuado. A partir da jurisprudência acumulada deste Supremo Tribunal Federal, em torno do tema, entendo oportuno fixar 3 balizas ou premissas básicas para a revisão judicial de normas coletivas. Repito que essas balizas, ao meu modo de ver, apenas projetam o que já foi decidido por esta Corte em oportunidades passadas. Eu trato agora no subcapítulo sobre o princípio da equivalência entre negociantes e inaplicabilidade do princípio protetivo ou da primazia da realidade. A primeira baliza fundamental à intervenção judiciária diz respeito à inviabilidade de interpretação de convenções e acordos coletivos com fundamento em princípios do direito individual do trabalho que mitigam a autonomia coletiva. A jurisprudência da Justiça do Trabalho frequentemente interpreta convenções e acordos coletivos com base no fundamento do princípio da primazia da realidade ou com fundamento no princípio protecionista. Indica, nessas hipóteses, não estar invalidando dispositivos convencionados, mas apenas verificando se estes são compatíveis com a prática desempenhada. Nesse quadro, é importante afastar verdadeira crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas aos empregadores. Cuida-se de ponto de vista limitado, resultante de décadas de forte sistema de protecionismo heteronormativo estatal, desenvolvido a partir da noção de que trabalhadores são hipossuficientes. A ideia de hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas. Convenções e acordos seguem procedimento próprio, definido por lei e com participação sindical obrigatória. A própria Constituição Federal outorga ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Artigo 8º, 3 da Constituição, e define ser obrigatória sua participação nas negociações coletivas. Artigo 8º, 6º da Constituição Federal. Não é possível interpretar que, nessa situação, trabalhadores estão em condição de desigualdade com empregadores, já que devidamente representados por seus sindicatos, entidades aos quais o texto constitucional atribui tal poder.
No caso das negociações coletivas, a própria pactuação em si não é estruturada a partir do pressuposto de assimetria de poderes. Ao contrário, autores, o Maurício Godinho Delgado, Davi Furtado Meirelles e outros afirmam a incidência no direito coletivo do trabalho do chamado princípio da equivalência dos entes coletivos. Vota o ministro Gilmar Mendes. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas in itinere. Partindo-se da premissa de que os entes se encontram em equivalência técnico-jurídica, bem como ambos possuem meios eficazes de atuação e pressão. E, por tais motivos, a autonomia da vontade coletiva diferencia-se da autonomia privada individual no direito do trabalho. Falando um texto desses autores, anulação de cláusulas normativas e atuação do Poder Judiciário na autonomia privada coletiva. Registre-se que o princípio da equivalência entre os negociantes já foi afirmado reiteradas vezes na jurisprudência do Supremo. A esse respeito, são clarividentes as considerações feitas pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto relator no RE 590/415, ao aduzir que, se a rigorosa limitação da autonomia da vontade é a técnica de direito individual do trabalho e na legislação infraconstitucional anterior à Constituição de 88, o mesmo não ocorre no que respeita ao direito coletivo do trabalho ou às normas constitucionais atualmente em vigor. No âmbito do direito coletivo, não se verifica, portanto, a mesma assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva de vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. Ao contrário, o direito coletivo do trabalho, em virtude de suas peculiaridades, é regido por princípios próprios, entre os quais se destaca o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que impõe o tratamento semelhante a ambos os sujeitos coletivos, empregador e categoria de empregados. Anoto ainda que a anulação dos acordos, na parte em que supostamente interessa ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva que deveria ser valorizada e respeitada. Por meio da transação coletiva, trabalhadores podem receber uma série de benefícios aos quais normalmente poderiam não ter acesso dentro de um sistema heteronormativo justo trabalhista. Sob uma perspectiva mais ampla de análise, relatório acostado a estes autos pela Confederação Nacional das Indústrias elenca exemplos de ganhos que podem ser obtidos por negociação coletiva que beneficiam tanto empresas quanto empregadores. A autonomia coletiva favoreceria, segundo indicado por este amicus curiae, aumento de produtividade, a possibilidade de se estabelecerem rotinas e condições de trabalho específicas a cada setor econômico, propiciaria melhor aproveitamento da estrutura produtiva, conjugado ao atendimento do desejo de empregados de melhor organizar o próprio tempo. Agilidade para adaptação à realidade econômica. Assim como um bom momento da economia propicia conquistas, tempos de crise exigem que empresas façam adequação à realidade para enfrentar dificuldades. Ajustes rápidos feitos em comum acordo podem ajudar na preservação de empregos e na preparação para a retomada do crescimento. Melhoria do ambiente de trabalho. A negociação das rotinas e condições de trabalho fortalece o diálogo entre empresas e trabalhadores e contribui para a construção de soluções equilibradas e benéfica para os dois lados. Também pode aumentar a satisfação da equipe ao definir rotinas flexíveis que busquem o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Reduz o conflito judicial. O recurso sistemático à Justiça do Trabalho gera custo para toda a sociedade. A negociação coletiva privilegia o diálogo social, além de contribuir para o amadurecimento das relações de
trabalho. Na negociação coletiva, a participação sindical é especial garantia conferida aos trabalhadores e aos empregadores, para que tenham seus direitos devidamente defendidos quando ajustados por tutela privada. Entender que dispositivos assim negociados são inválidos parece levar à conclusão de que sindicatos não foram verdadeiramente leais aos seus objetivos constitucionais. Ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé. Sua invalidade deve ser a exceção, não a regra. Aí se insere o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, fundado na premissa de que o resultado da negociação não será o estabelecimento de meras cláusulas contratuais, mas de normas jurídicas. Como leciona Maurício Godinho Delgado, a lisura na conduta negocial atinge qualquer das duas partes coletivas envolvidas. Não se pode aqui, regra geral, invocar o princípio tutelar próprio ao direito individual para negar validade a certo dispositivo ou diploma anteriormente celebrado na negociação coletiva. As partes são, teoricamente, equivalentes, ao contrário do que ocorre no ramo justo-trabalhista individual, diz esse juiz e eminente doutrinador. Ainda sobre esse ponto, considero precisas as observações feitas pelo eminente ministro Alexandre de Moraes em decisão monocrática no RE 125/19/27, ao advertir que supor que a cláusula de uma negociação coletiva não foi devidamente compreendida pelos trabalhadores por faltar-lhe a demonstração matemática das suas consequências, é, no mínimo, menosprezar a capacidade do sindicato de cumprir o papel de representar a categoria e negociar os melhores termos do acordo, como lhe autoriza e garante o artigo 8º, 3 e 8 da Constituição. Tal entendimento desprestigia o modelo justo-trabalhista proposto pela Constituição de 88, diz o eminente ministro Alexandre de Moraes, que reconhece os mecanismos de negociação coletiva como instrumento de solução de conflitos. Assim, estabeleço como primeira diretriz a ideia de que os acordos e convenções coletivas devem ser interpretados a partir do princípio da equivalência entre os negociantes, de modo que a autonomia coletiva não pode ser simplesmente substituída pela invocação do princípio protetivo ou o princípio da primazia da realidade, oriundos do direito individual do trabalho. O seguinte subcapítulo trata da teoria do conglobamento na apreciação de normas coletivas, impossibilidade de interpretação baseada na dissecação de compensações individuais. Eu digo o seguinte: a segunda diretriz fundamental à interpretação das normas coletivas está relacionada à aplicabilidade da teoria do conglobamento no direito coletivo do trabalho. De acordo com essa teoria, o acordo e a convenção coletiva são fruto de concessões mútuas, cuja anulação não pode ser apenas parcial em desfavor de um dos acordantes e nem pode ser examinada de forma individual, desconsiderando-se o conjunto de contraprestações acordadas. Sobre esse ponto, convém ressaltar que o caráter sinalagmático e o reconhecimento dos parâmetros constitucionais da negociação coletiva foram destacados pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Em suas palavras, considerando a natureza eminentemente sinalagmática do acordo coletivo, a anulação de uma cláusula tão sensível como essa demandaria certamente a ineficácia do acordo em sua integralidade, inclusive em relação às cláusulas que beneficiam o empregado. Aparentemente, o que se pretende é anular uma cláusula que poderia ser contrária ao interesse do empregado, mas manter as demais. Não vejo como, num acordo que tem natureza sinalagmática, fazer isso sem rescindir o acordo como um todo. A adoção da teoria do conglobamento pelo Supremo Tribunal Federal no tema 152 também foi destacada pelo ministro Roberto Barroso, em artigo acadêmico publicado em coautoria com Patrícia Perrone Campos Melo, e onde disseram: é descabida demais a pretensão de manter em favor dos empregados os diversos benefícios assentados em um acordo coletivo, mas suprimir justamente a cláusula que lhes impõe determinado ônus. Isso está publicado na Revista de Direito do Trabalho. Em síntese, não é possível a análise de determinada cláusula
de um acordo ou convenção coletiva sem levar em consideração o conjunto do negociado. Isso porque concessões e aplicações são inerentes ao processo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas in itinere. Vota o ministro Gilmar Mendes. Do respectivo sindicato nos termos do texto constitucional. A anulação de acordos na parte em que supostamente interessam ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o artigo 7º, 26 da Constituição, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada, especialmente em momentos de crise. Nós já nos recordamos aqui dos fatos ocorridos recentemente no contexto da pandemia, em que vimos uma negociação óbvia entre trabalhadores e empregadores para redução de jornada, com redução de salário, manutença de empregos. Mas diz o ministro Ives, tanto o Ministério Público do Trabalho, ao ajuizar as ações anulatórias de cláusulas de convenções ou acordos coletivos de trabalho, quanto a Justiça do Trabalho, ao apreciá-las ou ao analisar incidentalmente esses instrumentos normativos, tem dado interpretação ampliativa ao conceito de direitos indisponíveis do trabalhador, limitando excessivamente a autonomia negocial coletiva de sindicatos e empresas. Tal orientação tem tido como efeito direto um desestímulo à negociação coletiva, a par de contribuir para tornar irresponsáveis os sindicatos, uma vez que apenas as cláusulas desfavoráveis aos trabalhadores são anuladas e não os acordos ou convenções em seu todo, preservando-se as vantagens compensatórias ofertadas pelas empresas, o que só onera mais o sistema, os empregadores. Não é possível esquecer, digo eu agora, que há regras válidas para os dois lados da relação trabalhista e que esse equilíbrio é vital, inclusive, para o desenvolvimento econômico nacional. Um mercado de trabalho forte, apto a gerar mais empregos e, por consequência, preservar os benefícios negociados com os trabalhadores, tem como fundamento a manutenção de quadro de normalidade e de estabilidade jurídica. Reflexão semelhante foi feita pelo ministro Roberto Barroso em seu voto no RE 590/415. Dizia Sua Excelência: o voluntário cumprimento dos acordos coletivos e, sobretudo, a atuação das partes com lealdade e transparência em sua interpretação e execução são fundamentais para a preservação de um ambiente de confiança essencial ao diálogo e à negociação. O reiterado descumprimento dos acordos provoca seu descrédito como instrumento de solução de conflitos coletivos e faz com que a perspectiva do descumprimento seja incluída na avaliação dos custos e dos benefícios de se optar por essa forma de solução de conflitos, podendo conduzir à sua não utilização ou à sua oneração em prejuízo dos próprios trabalhadores. Ou seja, aqui se aplica a ideia de que, querendo fazer o bem, acaba-se por se fazer o mal, na linha do Evangelho, ministro André. A anulação imprudente de cláusulas coletivas que, em tese, beneficiariam, em um primeiro momento, o trabalhador, resulta em um quadro de perde-perde, no qual concessões feitas por empresas em convenções passadas talvez não sejam repetidas por ausência de segurança jurídica que sustente a plausibilidade de que o acordado será cumprido nos exatos termos em que fixado. É bem verdade ser possível haver situações de excepcional irregularidade na negociação de convenções e de acordos coletivos, com ofensa... Em pauta, STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas in itinere. Vota o ministro Gilmar Mendes, relator. A renúncia ao acesso à justiça. Mas, como eu já disse anteriormente, a banalização dessas impugnações talvez traduza, ministra Rosa,
aquilo que eu, com uma ponta de ironia, já timbrei como a chamada hermenêutica do interesse. Interessa, talvez, às corporações jurídicas, talvez até aos juízes. Explica, por exemplo, a presença forte da ANAMATRA aqui nesses nossos embates. Como se dissesse, não nos tire processo, desde que é uma visão de mundo. Os procuradores do trabalho, hoje eu acho que a categoria tem mais procuradores do que procuradores da República. Um pouco menos. Veja, e claro, né, em busca de causas. Então, interessa a esse grupamento. Mas será que interessa aos trabalhadores? Criaram-se as instituições e agora precisa se inventar atividades. Disponibilidade ampla dos direitos trabalhistas em normas coletivas, resguardado o patamar mínimo civilizatório. Por fim, uma terceira diretriz a ser observada na revisão judicial consiste no entendimento de que a redução ou a limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados. A Constituição de 88 erigiu ao âmbito de proteção constitucional uma série de direitos considerados essenciais aos trabalhadores, solidificando a importância concedida a demandas trabalhistas e dando voz ao clamor pelo aumento de proteção dos trabalhadores. Por força do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, as convenções coletivas não podem diminuir ou esvaziar o padrão geral de direitos trabalhistas previsto na legislação aplicável, salvo quando houver autorização legal ou constitucional expressa. No direito coletivo do trabalho, entende-se que a autonomia coletiva deve ser conjugada com o chamado princípio da adequação setorial negociada, que define a importância de harmonização dos interesses das partes na negociação coletiva com o sistema normativo heterônomo estatal. O princípio da adequação setorial negociada tem fundamento no fato de que normas autônomas coletivas construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo trabalhista, desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. Os critérios que devem ser observados nessa sistemática são dois, conforme sistematização realizada por Maurício Goldinho Delgado. Quando as normas autônomas coletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável, quando as normas autônomas coletivas transacionam setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade apenas relativa e não de indisponibilidade absoluta. Em relação ao primeiro caso, relativo ao estabelecimento de padrão setorial autônomo de direito superior ao padrão geral previsto na legislação heterônima, isso não é, obviamente, um problema. A questão torna-se complexa, contudo, na análise da segunda hipótese. Por força da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, entende-se que as convenções coletivas não podem diminuir ou esvaziar o padrão geral de direitos trabalhistas previsto na legislação aplicável, salvo quando houver autorização legal ou constitucional expressa. Isso significa que acordos e convenções coletivas apenas podem tratar de parcelas trabalhistas de indisponibilidade apenas relativa. Isso conduz ao principal ponto desse princípio, a definição dos direitos absolutamente indisponíveis. Em regra, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto em linhas gerais pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados ao direito brasileiro e pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores. Sob esse ponto, destaco mais uma vez o trecho do multicitado voto do ministro Roberto Barroso, relator do processo paradigma no tema 152 da repercussão geral. As regras autônomas coletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacione setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação, impégios, os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como
a anotação da carteira de trabalho, o pagamento de salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho, etc. Texto abaixo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinere. Quem vota é o ministro relator, Gilmar Mendes. Coletivo de trabalho que dispunha sobre as cláusulas, as chamadas horas em itinere, julgamento digno de ser mencionado até mesmo pela similitude com o caso concreto ora apreciado. RE, agravo regimental 895-759, da relatoria do ministro Teori Zavascki. Naquele processo, o recorrente firmara acordo com o sindicato da categoria para que fosse suprimido o pagamento das horas em itinere e, em contrapartida, fossem concedidas outras vantagens aos empregados, como fornecimento de cestas básicas, seguro de vida e pagamento do salário família, além do limite legal. No entender do TST, essas horas integrariam um núcleo de direitos indisponíveis aos trabalhadores. Em seu voto, todavia, o ministro Teori Zavascki consignou que a própria Constituição admite que as normas coletivas de trabalho disponham sobre salário e sobre jornada de trabalho, artigo 7º, 6º, e jornada de trabalho, artigo 7º, 13 e 14, inclusive reduzindo temporariamente remuneração e fixando jornada diversa da constitucionalmente estabelecida. Naquele caso, o relator entendeu que a verba paga pelas horas em itinere possui natureza salarial, tendo em vista ser devida em razão do período em que o empregado é transportado a cargo do empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido de transporte regular. Concluiu que a questão se vincula diretamente a salário e à jornada de trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza expressamente a elaboração de normas coletivas de trabalho, artigo 7º, incisos 13 e 14. O acórdão da segunda turma restou, assim, emendado na sua parte principal. Ainda, segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônimo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. É claro que nem sempre é fácil delimitar ex ante qual seria o patamar civilizatório mínimo que escaparia do âmbito da negociabilidade coletiva. Para conferir maior segurança jurídica às negociações, a Lei 13.467 de 2017, que instituiu a chamada reforma trabalhista, acrescentou à CLT 2 dispositivos que definiriam de forma positiva e negativa os direitos passíveis de serem objeto de negociação coletiva. A redução conferida ao artigo 611-A da CLT prevê as hipóteses em que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, enquanto que o artigo 611-B da CLT lista matérias que não podem ser objeto de transação em acordos e negociações coletivas, caso sejam suprimidos ou reduzidos. Considerando que na presente ação não estamos discutindo a constitucionalidade dos artigos 611-A e 611-B da CLT, entendo que uma resposta mais efetiva sobre os limites da negociabilidade coletiva deve ser buscada na própria jurisprudência consolidada do TST e do Supremo em torno do tema. A jurisprudência do TST tem considerado que, estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal, tal norma não poderá ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva trabalhista, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa. Portanto, são excepcionais as hipóteses em que o acordo ou convenção coletiva podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônimo jus trabalhista. Isso ocorre somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição Federal expressamente autoriza a restrição ou a supressão do direito do trabalhador. É o que se vislumbra, por exemplo, na redação dos incisos 6º, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal, os quais estabelecem que são passíveis de restrição, por convenção ou acordo coletivo, questões relacionadas à redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho. Transcrevo as disposições. Portanto, em relação a essas matérias, disposições de acordo
ou convenção coletiva de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônimo trabalhista, mesmo que isso importe em redução de direitos do trabalho. Ainda assim, ainda que de forma não exaustiva, entendo que a jurisprudência do próprio TST e do Supremo considera possível dispor, em acordo com a convenção coletiva, ainda que de forma contrária à lei, sobre aspectos relacionados à remuneração, redutibilidade de salários, prêmios, gratificações adicionais, férias, jornada, compensações de jornada de trabalho, turnos ininterruptos de revezamento, horas em itinerário e jornadas superiores ao limite de 10 horas. Texto abaixo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinerário. Por outro lado, é entendimento assente do TST que as regras de intervalos intra-jornada, bem como as que estabelecem o limite legal de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, não podem ser suprimidas ou alteradas por convenções coletivas. Para fins de sistematização, colaciono abaixo a tabela que sintetiza os principais julgados do TST e do Supremo antes e após a promulgação da reforma trabalhista, envolvendo o tema do acordado sobre o legislado. E, basicamente, se diz direitos trabalhistas, a alteração de padrão remuneratório previsto na legislação com correspondente redução de jornada, salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida, empregado, servidor público, havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento de piso salarial ou de salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. E o TST, na súmula 7375, diz que os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial, ou a súmula compensações de jornada de trabalho, súmula 85 do TST. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. E o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Também, então, súmula 85 do TST, não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulada em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60 da CLT. Intervalos intrajornada, súmula 437 do TST, item 2. É inválida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública, artigo 71 do CLT e artigo 7º 22, infenso à negociação coletiva. Ou ainda, súmula 449 do TST, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, flexibilização, impossibilidade, súmula 423 da CLT, estabelecida a jornada de trabalho 6 horas e limitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. E horas em itinerário. É válida norma coletiva por meio da qual categoria de trabalhadores transaciona o direito ao cômputo das horas em itinerário na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens de natureza pecuniária e de outras utilidades, que é o RE 895759 da relatoria do ministro Teori Zavascki. Portanto, presidente, me encaminhando para o encerramento, eu digo o seguinte: no caso concreto, em relação ao ARI 1.121.633, processo paradigma da repercussão geral ora apreciada, anoto que este guarda semelhança com o decidido pela segunda turma no RE 895759 da relatoria do ministro Teori Zavascki. Na apresentação, o Tribunal de Origem manteve acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que afastou a aplicação de norma coletiva de trabalho, a qual estabelecia que o tempo despendido de ida ou de retorno ao trabalho com veículo fornecido pela recorrente não daria ensejo ao pagamento de horas em itinerário. Segundo o acórdão recorrido,
o sistema de proteção e prevalência da autonomia privada coletiva encontra limites nos princípios e normas que compõem o ordenamento jurídico como um todo. Dessa forma, assentou que, na medida em que se privilegia a negociação coletiva, a flexibilização das normas encontra limites no sistema jurídico, garantindo-se direitos e benefícios básicos ao trabalhador. Dentre eles, limita-se a atuação dos sindicatos no tocante a cláusulas abusivas que dispõem a respeito de renúncia de direitos. Entretanto, conforme amplamente demonstrado acima, esta Corte firmou a orientação no sentido de que deve ser privilegiada a norma coletiva de trabalho, desde que os temas pactuados não sejam absolutamente indisponíveis. E, em relação especificamente às horas em itinere, o Supremo já chegou à conclusão de que se trata de direito que pode ser pactuado entre trabalhadores e empregadores de forma diversa ao previsto na legislação trabalhista. Esse entendimento restou, inclusive, explicitado na reforma trabalhista. A Lei 13.467, de 2017, alterou a redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, para fazer constar que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Trata-se, portanto, de direito suscetível de disposição, sujeito à autonomia da vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletiva. Ao não reconhecer a validade do acordo coletivo na parte em que trata do pagamento das horas em itinere, o Tribunal de Origem viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Assim, deve-se considerar válido o acordo coletivo firmado entre as partes, por meio do qual delimitado o tempo de horas em itinere a ser pago aos trabalhadores, bem como definida sua natureza salarial. Por todas essas razões expostas, presidente, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário. E acho que vou me limitar a esse aspecto, porque depois podemos discutir, de acordo com o desfecho do julgamento, a tese proposta. Pois não, ministro Gilmar Mendes, agradeço a vossa Ministra Rosa Weber. E peço licença a todos para não observar, nesse caso concreto, aquilo que convencionamos quando há pedido de destaque. O destaque foi meu, a relevância do tema é ímpar, mas eu vou passar aqui, acolher o voto dos colegas, né, considerando justamente que até já enfrentamos esse tema, ainda que por outro ângulo e de outra forma, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 381, né, ontem, e, portanto, não haverá nenhuma surpresa. O início da votação pelo ministro que faz o destaque, ela justamente visa oportunizar que os demais tenham a compreensão e o conhecimento da divergência ou do ponto a ser enfocado. E, no caso, inclusive, temos colegas que têm uma dificuldade, o ministro Nunes Marques me observou, de necessidade de afastamento. Então, eu passo a acolher. Ministro André, o voto de Vossa Excelência... É possível que nós... É possível antes do intervalo, senhora presidente. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para que profira o voto. Nossa vice-presidente, em exercício da presidência... Ministro André Mendonça. Senta-se à direita da mesa em formato da letra U invertida, na ponta. Tem pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de armação metálica leve, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul marinho. A nossa ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha também por vídeo. Em pauta, a RE 121.633 Mineração Serra Grande S.A. contra Ademir Gomes da Silva. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinere. Não só os que estão aqui presentes fisicamente, mas aqueles que nos acompanham de forma virtual pelas brilhantes sustentações orais que nos trouxeram na tarde de ontem. Minhas saudações aos senhores, aos servidores e àqueles que nos acompanham.
De forma bem sintética e breve, apenas registrar a substância e verticalidade do voto do eminente relator, com um histórico bastante aprofundado até das raízes do sindicalismo e do corporativismo no Brasil, e a partir dessa análise histórica e jurídica bem fundamentada, trazendo a conclusão aí da possibilidade dos acordos e convenções coletivas de trabalho prevalecerem em função de marcos normativos infraconstitucionais estabelecidos no âmbito da legislação nacional. Sua Excelência, o eminente relator, teve o cuidado, e agradeço por isso, de fazer referência aos deficientes físicos e também aos menores aprendizes. Era uma preocupação, como ele bem pontuou no seu voto, que eu compartilhava na discussão dessa temática, e penso que, ao delimitar eventuais disposições convencionais no âmbito desses espectros de população, de cidadãos brasileiros, nós resguardamos direitos também disponíveis de grupos minoritários. Acho que essa é a ideia. A ideia é de que os sindicatos representam categorias de trabalhadores, não cidadãos, ou seja, direitos dos cidadãos enquanto cidadãos que estejam positivados, implementados em políticas públicas, eles devem ser preservados e devem ter um tratamento especializado e respaldado pela jurisprudência, seja especializada da jurisdição trabalhista, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, senhora presidente, eu trago aqui argumentos que defendem essa garantia a essas populações, a esse grupo, a esses grupos. Texto abaixo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinere. Vota o ministro André Mendonça. Disposição de proteção a esses grupos, ao mesmo tempo de viabilização de atividades específicas, como na área de segurança privada, por exemplo. Então, sabendo que os menores aprendizes têm essa política pública garantida, mas, por exemplo, em recente medida provisória editada pelo governo, se estabeleceu a idade de 29 anos para esses grupos, quando se fizer assim necessário diante da atividade específica a ser desempenhada conforme o ramo empresarial e de trabalho. Então, trazendo no meu voto as razões para a defesa dessas políticas públicas, que também foi ressalvada pelo eminente relator, eu o acompanho integralmente, também pelo provimento do recurso extraordinário e estando aberto, como Sua Excelência, à discussão da tese no momento oportuno. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro André. Temos 10 minutos ainda, ministro Cássio, a possibilidade de Vossa Excelência proferir o voto. Perfeitamente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço a deferência, cumprimento... O ministro Nunes Marques senta-se à esquerda, à ponta da mesa em formato da letra U invertida. Tem pele morena clara, cabelos grisalhos, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Já pronunciado pelo eminente relator. No mérito, texto abaixo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinere. Considero válida a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista que a Constituição Federal não haja expressamente previsto ou que, embora previsto, encontre no próprio texto constitucional a ressalva da possibilidade de sua mitigação mediante acordo, convenção ou negociação coletiva de trabalho. A Constituição não tratou das chamadas horas em itinere para equipará-las a tempo de jornada de trabalho.
Pelo contrário, a Constituição sempre trata do direito ao transporte como uma relação autônoma da trabalhista. Assim, por exemplo, no caput do artigo 6º, quando separa o direito do trabalho ao direito ao transporte, no artigo 7º, inciso 4, quando afirma que o salário mínimo deve ser capaz de suprir as despesas do trabalhador com transporte, dos dispositivos que qualificam o transporte como serviço público, artigo 30, inciso 5 e artigo 178. Está claro que, no silêncio da Carta de 1988, tanto a legislação ordinária quanto a negociação coletiva podem dispor sobre o tempo de deslocamento do trabalhador de casa para o local de trabalho e vice-versa, seja para incluí-lo, seja para excluí-lo da jornada de trabalho. É assim que, por exemplo, a legislação previdenciária trata como acidente de trabalho aquele ocorrido com o segurado no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, Lei 8.212/91, artigo 21, inciso 4, a linha D. Já a legislação trabalhista, a partir da chamada reforma trabalhista, Lei 13.467, de 2017, determina em sentido diverso que o tempo do trajeto do trabalhador rumo a ou de volta do trabalho não deve ser contado como jornada, dado que o trabalhador, nesses períodos, não está à disposição do empregador. Ambas as disciplinas são perfeitamente constitucionais, pois estão inseridas no poder de conformação do legislador ordinário. Parece-me também que, dentro desse silêncio normativo da Constituição, cabe também à negociação coletiva o poder de dispor sobre a questão do tempo de deslocamento do trabalhador. Afinal, a Constituição confere à autorregulação coletiva uma posição privilegiada na composição do quadro normativo de proteção ao trabalhador. Artigo 7º, incisos 6, 13, 14 e 26, artigo 8º, incisos 3 e 6 e artigo 114, parágrafos 1º e 2º. É notório que, pelo próprio dinamismo e especificidade dos variados campos econômicos em que a relação de trabalho se insere, não há como o Estado acompanhar e regular pormenorizadamente as relações econômicas e trabalhistas, e não deve haver pretensão estatal de arvorar-se em tal objetivo, sob pena de adentrar demasiadamente na esfera particular dos indivíduos e, com isso, tolher-lhes a liberdade em suas várias acepções. A importância das convenções e dos acordos coletivos de trabalho é indiscutível, pois eles são os principais meios para dar concretude e autonomia da vontade coletiva, decorrência do contido no inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal. Saliento que tais meios de negociação coletiva, para além de se encontrarem fundamentados no artigo 7º, inciso 26 da Carta Magna, ainda projetam seus efeitos sobre a relativização da irredutibilidade do salário, artigo 7º, inciso 6, e a flexibilidade da jornada de trabalho. Para emanarem justamente de entidades sindicais inseridas no contexto das relações trabalhistas, entidades essas conhecedoras dos pormenores do seu ramo de atuação e da sua realidade laboral, o acordo e a convenção coletiva são fontes de equilíbrio social. Esse entendimento segue rigorosamente a posição desta Suprema Corte, como já foi consignado, inclusive, no voto do eminente relator, e trago à colação o RE 590.415, Santa Catarina, ministro Roberto Barroso, julgado em 30 de abril de 2015. No ponto, ressai forte a teoria do conglobamento, a qual prescreve a impossibilidade de se interpretar determinados institutos de maneira fracionada, dividida, retirando parte benéfica de um instituto e a parte benéfica de outro. Nos atos consensuais, os agentes envolvidos chegam a seu termo por concessões recíprocas de ônus e bônus, de modo que o acordo tem seu valor no conjunto, no todo. Retirar apenas o ônus de uma parte, sem nada mais alterar no acordo, é desfigurá-lo, é deixá-lo favorável apenas a um dos contraentes. Tendo a compreensão de que, no campo negocial coletivo, há direitos que podem ser entendidos como disponíveis. E existem, ainda, os direitos que são constitucionalmente a base de um mínimo existencial digno para o ser humano. Esses últimos caracterizam-se como indisponíveis, de modo que não estão livres para eventual supressão por negociação coletiva. Na linha do consignado pelo ministro Roberto Barroso, no mencionado acordo, também entendo que as negociações coletivas podem, assim como disse Sua Excelência, podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. O tema específico da contagem das horas itinerárias, como tempo de jornada de trabalho, com a devida vênia, é claramente um assunto que pode ser objeto tanto de legislação ordinária como de negociação coletiva. A presunção de que essas horas são jornadas de trabalho
longe de ser algo óbvio, pode ser afastada em casos específicos por negociação coletiva que reconheça as peculiaridades de cada atividade econômica. Embora a Constituição não discipline a matéria, o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, tinha o seguinte teor antes da reforma: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, salvo quando tratasse de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornece a condução. A Corte Superior Trabalhista condensou seu entendimento acerca das horas itinerárias por meio da súmula 90 do TST, cujo teor já foi lido também nessa sessão e me abstenho da leitura. Observa-se que, no caso dos autos, foi deferido ao recorrido o direito de computar o equivalente a 44 minutos diários em sua jornada de trabalho, com os reflexos trabalhistas correspondentes, a título de horas itinerárias. Texto abaixo. STF julga processo sobre acordo coletivo de trabalho que prevê o não pagamento das chamadas horas em itinerário. Vota o ministro Nunes Marques. Não dá ensejo ao pagamento de horas em itinerário. Fecho aspas. Ora, as horas em itinerário inserem-se no regramento atinente à jornada de trabalho com reflexos salariais cujas disciplinas encontram respaldo para relativização por negociação coletiva, na exata leitura do artigo 7º, incisos 6, 13 e 14 da Constituição Federal, o que caracteriza, ao meu sentir, a disponibilidade de tal direito na área negocial coletiva. Ademais, a aludida disponibilidade pode ser inferida em vista da supressão pelo legislador ordinário do cômputo de tais horas como jornada de trabalho a partir da reforma trabalhista de 2017, que resultou na atual redação do artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Por todas essas razões, tenho que a convenção coletiva deve prevalecer sobre a lei sempre que, dispondo sobre matéria que não digam respeito ao padrão mínimo civilizatório esperado das relações trabalhistas, estipulem direitos e obrigações diversos dos legalmente previstos, a fim de atender às circunstâncias concretas da atividade econômica em jogo. Nesse contexto, considero incluída a possibilidade de autorregulação coletiva das normas referentes às horas em itinerário. Ante o exposto, acompanho o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, para conhecer do agravo em recurso extraordinário e dar provimento ao recurso extraordinário a que ele se refere, a fim de reformar o acordo recorrido e assegurar a validade da negociação coletiva de trabalho impugnada. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Pois não, ministro Alexandre? Se Vossa Excelência concordar, em 3 minutos eu voto. Está com a palavra, ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O ministro Alexandre de Moraes senta-se também à direita, na mesa em formato da letra U invertida, ao lado do ministro André Mendonça. Também o Procurador-Geral da República. Presidente, não vou repetir o que eu disse ontem, né? Na verdade, o tema é... O ministro Alexandre de Moraes tem pele clara, completamente calvo, usa toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata azul. Eu entendo que o inciso 26 do artigo 7º também é um grande e importante direito social do trabalhador, no sentido de privilegiar a sua autonomia de vontade, representada pelo sindicato, mas incorporada a sua autonomia de vontade para discutir direitos disponíveis. Acho que é muito importante, como o eminente ministro relator bem colocou, inclusive numa tabela, no voto, a questão da disponibilidade dos direitos. Não é possível, obviamente, uma convenção, acordo coletivo, afastar um direito social consagrado na Constituição, um direito social reconhecido por tratados internacionais devidamente incorporados no nosso ordenamento jurídico, mas é possível a negociação de direitos disponíveis, como, a meu ver, é exatamente o caso aqui da questão em itinerário. Então, presidente, assim como ontem já manifestei, juntarei voto por escrito, mas para auxiliar os trabalhos da Corte, desde logo, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Ministro Alexandre, 2 minutos foram usados apenas por Vossa Excelência. Eu agradeço. É absolutamente econômico. Suspensos os trabalhos pelo tempo regimental.